Olá pessoal, eu sou o Marcos, aluno do curso de Licenciatura em Física pela Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, no Polo de Porto Franco. Vou falar um pouco aqui da história da física, um pouco dos fatos históricos e mais adiante falar um pouco sobre uma área específica da física, que é a termodinâmica. Então a física surgiu na Grécia com o propósito de buscar princípios que permitissem explicar a ordem das coisas. É uma ciência das propriedades da matéria e das forças naturais. Suas formulações são em geral compactantes, expressas em linguagem matemática. Se desenvolveu a física muito com a necessidade do homem de conhecer o mundo natural e controlar e produzir as forças da natureza a seu próprio benefício. A introdução da investigação experimental e a aplicação do método matemático contribuíram para a distinção entre física, filosofia e religião, que originalmente tinha como objetivo comum compreender a origem e a constituição do universo. Ela abrange tanto a parte teórica quanto a experimental. A física experimental investiga as propriedades da matéria e de suas transformações, por meio de transformações e medidas geralmente realizadas em condições laboratoriais, universalmente repetíveis. Já a física teórica sistematiza os resultados experimentais, estabelece relações entre conceitos de grandezas físicas e permite prever fenômenos inéditos. Alguns atomistas gregos surgiram ainda na Grécia no século V a.C. Leucipto de Mileto e seu aluno Demócrito de Abdera formularam as primeiras hipóteses sobre os componentes essenciais da matéria. Segundo eles, o universo é formado de átomos e vácuo. Os átomos são infinitos e não podem ser cortados ou divididos. São sólidos, mas de tamanho tão reduzido que não podem ser vistos. Estão sempre se movimentando no vácuo. Já a física aristotélica é uma física baseada nas ideias de Aristóteles e ganhou o maior impulso na antiguidade. Suas principais contribuições para a física são as ideias sobre o movimento, queda de corpos pesados, chamados graves, daí a origem da palavra gravidade, e o geocentrismo. A lógica aristotélica irá dominar os estudos da física até o final da Idade Média. A Revolução Copernicana teve, para muitos historiadores, se consolidou apenas um século depois com a descoberta dos telescópios e na mecânica de Galileu Galilei e as leis de movimento dos planetas de Johannes Kepler. O heliocentrismo é a teoria em que o centro da Terra não é o centro do mundo, o universo, sim o Sol. Esse é o princípio do heliocentrismo, que tem o Sol como centro, formulado por Nicolau Copérnico e marco da concepção moderna do universo. Segundo o heliocentrismo, todos os planetas, entre eles a Terra, giram em torno do Sol, descrevendo órbitas circulares. A física clássica, já na época de Newton, ela foi
baseadas mais ou menos fundamentadas nas 3 leis da mecânica, que muito conhecido atualmente são as 3 leis, as leis de Newton, ou seja, leis da mecânica são basicamente as leis de Newton. A primeira lei de Newton é conhecida também como lei da inércia, diz que um objeto parado e um objeto em movimento tende a se manter como estão, a não ser que uma força externa atue sobre eles. Ou seja, se o objeto está em movimento, ele tende a continuar em movimento. Se ele está em repouso, ele tende a permanecer em repouso, a não ser que haja ação de uma força externa sobre eles. A segunda lei de Newton diz que a força é proporcional à massa do objeto e sua aceleração. A mesma força irá mover um objeto com massa 2 vezes maior com metade da aceleração. E a terceira lei de Newton diz que para toda ação há uma reação equivalente e contrária. Ou seja, a mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Este princípio da propulsão de foguetes é um exemplo. Quando os gases queimados resultantes da combustão do motor escapam pela parte final do foguete, fazem pressão em direção oposta, impulsionando-o para frente. Entrando um pouco na área da física termodinâmica, eu vou falar um pouquinho sobre a definição e um pouco sobre as leis. Sabemos que as leis da termodinâmica surgiram como leis empíricas e apenas mais tarde surgiram a mecânica e a termodinâmica estatística, oferecendo um estudo microscópico das leis. A lei zero da termodinâmica define que, havendo 2 sistemas que estão em equilíbrio térmico com um terceiro sistema, então estes 2 sistemas estarão em equilíbrio térmico entre si. É o que acontece com o termômetro, por exemplo. Para saber se 2 objetos têm a mesma temperatura, basta medir ambos com o termômetro. Havendo a mesma marcação, eles estarão em equilíbrio térmico entre si. Para ficar bem claro, lembrar que sempre equilíbrio térmico é a igualdade de temperaturas. A primeira lei da termodinâmica trata do princípio de conservação da energia de forma quantitativa. Num processo termodinâmico, a energia total é conservada, de modo que a variação de energia interna de um sistema é a diferença entre o calor trocado com o meio e o trabalho, realizado pelo sistema na vizinhança por meio de uma força. Já a segunda lei da termodinâmica faz uma análise qualitativa do processo termodinâmico. Ela tem 2 enunciados, o de Clausius, concluindo que é impossível um sistema que apenas transfira calor de uma fonte fria para uma fonte quente, ou só é possível o calor de uma fonte fria para uma fonte quente fornecendo energia ao sistema. Já o enunciado de Kelvin, que em resumo diz que em uma transformação cíclica é impossível transformar toda a energia térmica, que é o calor, recebida de uma única fonte quente, em energia mecânica, que é o trabalho. Ou seja, o calor jamais fluirá de um corpo frio para um corpo quente, a não ser que haja trabalho. E nem todo o calor será transferido em trabalho. Uma parte é perdida em uma máquina térmica funcionando em ciclos. A terceira lei da termodinâmica
define que em uma escala absoluta de temperatura, cujo mínimo é o zero absoluto, no mínimo desta escala a entropia de todas as substâncias é a mesma. Faltou um slide que eu não avancei, mas tem a mais. Pode fechar? Pode. Eu já tinha falado aí.